Então, agora já estamos gravando. Vou dar boa noite de novo, agradecer imensamente a presença de todos e dar boas-vindas a vocês para o nosso primeiro Cine Mundo. Hoje nós vamos apresentar o filme Maud, Sua Vida e Sua Arte, e o professor Valdemar vai fazer a explanação para a gente sobre o filme. Alguns avisos importantes, para o pessoal deixar o microfone desligado, para evitar ruídos. Além disso, nós vamos passar a lista de presença no chat. Peço que todos assinem, pois a participação vai garantir um certificado para todos vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem se sentir à vontade para abrir o microfone, abrir a câmera, ou também para mandar no chat, como preferirem, tá bom? E hoje a gente vai apresentar o filme, né? Maud, Sua Vida e Sua História. É um filme que conta um pouco da história de Maud Lewis, que é uma artista canadense. Ela é conhecida pela folk art, né? O tipo de arte que ela produzia, e vai contar um pouco da história dela e também de uma doença que ela teve ao longo da vida e que acompanhou ela e marcou de diversas formas a sua trajetória. Passo a palavra para o professor Valdemar para iniciar a sua explicação. Pessoal, boa noite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Porque a gente está falando de duas coisas que eu particularmente adoro, que é filme e imunologia. Eu acho que uma das coisas que mais está me fazendo falta nessa pandemia é cinema, porque antes eu ia toda semana assistir um filme, e essa ideia do Cinemundo começou com, acho que mais ou menos 2 semestres atrás, na turma de odonto, eu passei alguns filmes para eles assistirem e fazerem uma relação com o sistema imunológico. Depois, a professora Marileia, que divide a disciplina comigo, abraçou a ideia e a gente repetiu a mesma coisa no semestre seguinte. E aí a professora Marileia sugeriu para a Liga de Imunologia criar o Cine Imuno. Nós levamos isso para a reunião e foi aprovado, né? Para esse ano de 2021, a gente está discutindo alguns filmes e relacionando com o sistema imunológico. Para quem não me conhece, meu nome é Valdemar de Paula Júnior, eu trabalho na Unimontes como professor, atualmente eu estou no curso de medicina, de odonto, e coordeno a Liga de Imunologia das Doenças Infecciosas e Autoimunes. Então, quando a gente pensou em desenvolver esse evento, vamos dizer assim, do Cine Imuno, a gente pensou das pessoas assistirem ao filme antes, né, dessa discussão, e esse momento aqui seria para a gente estar discutindo, relacionando conhecimentos imunológicos com o filme. Então, não é uma apresentação formal, é mais um bate-papo. Então, eu gostaria que, se vocês quisessem complementar alguma coisa, vocês podem abrir a câmera, o microfone e falarem o que quiserem, porque é como se fosse mais ou menos até uma roda de conversa, se a gente tivesse sentado em algum lugar discutindo um determinado filme, né? E a gente escolheu esse filme, o Maud, né, Sua Vida e Sua Arte, para a gente estar começando, estar estreando o Cine Imuno. Só um minutinho. Oi, gente, eu vou ter que, de vez em quando, ter que dar uma paradinha, porque o Miguel está aqui. Espera aí, só um minutinho. Miguel. Toma. De nada. Você tá aqui, tá bom? Tá. Você tá aqui, eu vejo. Tá. Então, a gente vai começar o Cine Imuno, né, com esse filme Maud, Sua Vida e Sua Arte. Eu preparei alguns slides, mas
Esses slides não obedecem uma sequência lógica que, como se a gente estivesse falando de uma doença propriamente dita. Então, são informações que eu fui colocando nos slides na hora que eu estava preparando, que tem alguma relação com a doença e não necessariamente uma aula sobre artrite reumatoide, que é a doença que a Maldi tinha, tá? Mas, qualquer momento, vocês podem parar e me perguntar alguma coisa, ou se quiserem colocar alguma coisa durante a discussão. Pode passar, Francisco. Então, como a Karina falou, Maldi, Sua Vida e Sua Arte é um filme biográfico, né, baseados realmente na vida, nos fatos reais, que envolve a vida da pintora Maldi Lewis, uma pintora canadense, como a Karina já falou. Eu fiz questão de colocar a data aí, porque ele se passa na década de 1960. Então, naquela época, nem a teoria de seleção clonal, né, que envolve a ativação de linfócito B e de linfócito T, ela tinha sido proposta. Então, quer dizer, a gente está falando de uma doença imunológica num período onde nem os mecanismos imunológicos estavam definidos. Então, era um desafio, né, para os médicos, pesquisadores e, lógico, que para o próprio paciente. Então, em 1960, a imunologia não tinha avançado tanto quanto avançou, tem avançado nos últimos anos. E, junto com a imuno, né, os medicamentos, os mecanismos de controle da doença. Eu coloquei aí também no slide artrite idiopática juvenil. É um nome dado à artrite reumatoide juvenil. Idiopática, a gente fala quando uma doença ela não tem uma causa definida, e a artrite reumatoide ela não tem uma causa definida mesmo. Mas no Brasil, essa doença, artrite idiopática juvenil, ela não existe, ela é mais comum na América do Norte e na Europa. Mais comum assim, existem casos lá, mas também não é uma doença tão comum. Como o próprio nome está falando, é uma artrite que manifesta ainda na infância ou na juventude, antes dos 17 anos de idade, e que é um tipo de artrite reumatoide. No caso da Maldi, no filme, não coloca em nenhum momento quando que ela começou a desenvolver ou quando apareceu os sintomas da artrite reumatoide. Na verdade, o filme é muito sutil em relação à doença dela, né? É como se a doença dela ficasse em segundo plano, apesar da gente conseguir acompanhar desde a primeira cena até a última em que ela aparece, a gente consegue acompanhar e ver os traços da doença, mas não é um filme onde começa a colocar a doença dela em evidência e que a todo momento ficar falando de tratamento, ou de diagnóstico, ou do que ela sentia. Então, a gente sabe que é artrite reumatoide por causa de algumas características que ela apresenta, e numa determinada cena, alguém menciona, falando de uma garota artrítica, né? Então, a gente associa, consegue ter uma certeza de que é artrite reumatoide. Outro aspecto interessante que eu coloquei aí, que ela é fumante. E a gente vai ver no decorrer da nossa discussão que o tabagismo, ele é um dos principais fatores de risco para desenvolver artrite reumatoide, tá? Mas na frente a gente vai entender por quê. Então, quando no final da metade para o final do filme, quando ela tem uma crise e o médico vai visitá-la, ele fala que ela tem que parar de fumar de qualquer jeito. Então, o cigarro realmente atrapalhava e contribuía para a progressão da doença. Pode passar o Francisco. Aí, no decorrer dos slides, eu coloco algumas cenas do filme, né, para a gente ilustrar. Então, todas as imagens são do filme, e uma imagem em específico é da Maldi Lewis, que é a pintora que inspirou o filme.
Pode passar, Francisco. Bom, então a artrite reumatoide é uma doença crônica porque não tem cura, né? Então, começa com uma doença aguda e evolui para a cronicidade, é progressiva porque não tem cura, e é sistêmica, porque é uma doença que ataca, né, as articulações, e nós temos articulações praticamente no nosso corpo inteiro. Então, a artrite, ela não está localizada num único ponto do nosso corpo. O indivíduo que possui essa doença, ele vai ter uma deficiência músculo-esquelética, porque está ocorrendo algum processo inflamatório nas articulações. A pessoa ela tem uma diminuição da sua capacidade física, e com isso a qualidade de vida dessa pessoa é afetada, e existe um risco de desenvolver outras doenças. Por quê? Primeiro, se ela está fazendo uso de medicamento, muitas das vezes esse medicamento está inibindo o sistema imunológico dela, colocando o organismo dela mais predisposto a outras infecções. E segundo, as próprias condições de inflamação e da artrite pode estar contribuindo para o aparecimento de outras doenças. O indivíduo que tem artrite reumatoide, ele tem custo, né, de saúde alto, principalmente de médicos, para acompanhar mais de perto o paciente. Por causa dessa diminuição da capacidade física, vai tendo uma diminuição da capacidade de trabalho, e aí a pessoa vai ficando sem emprego, e isso vai afetar a autoestima da pessoa, as relações sociais, até que ela fique mais isolada em relação à sociedade. E no filme, a gente percebe que a Maldi, ela não é inserida numa sociedade, né? Desde o início, a gente percebe que a família dela fica meio querendo escondê-la da sociedade. Então, a gente vê isso meio marcante nela também. Ela é uma pessoa mais sozinha. Pode passar, Francisco. A incidência da artrite reumatoide, incidência é o número de novos casos, né, daquela doença num determinado tempo. Nos Estados Unidos, essa incidência é de 0,5% a 1%. Não é muito diferente de outras partes do mundo. E só nos Estados Unidos existe 1,5 milhão de pessoas com artrite reumatoide. Tá? Eu baseei em artigos científicos para montar esses slides, e os artigos eles são de 2016 para frente, a maioria de 2020. Uma pessoa que tem uma história familiar positiva, por exemplo, alguns casos na família com artrite reumatoide, aumenta o risco de uma pessoa da mesma família em 3 a 5 vezes mais de chance de desenvolver artrite reumatoide do que uma pessoa que não tem casos na família. Então, quer dizer, se na minha família não tem artrite reumatoide, eu posso desenvolver. Mas se na minha família tem artrite reumatoide, eu tenho 3 a 5 vezes mais chance de desenvolver artrite reumatoide. Os médicos reumatologistas, quando isso vale para outras doenças autoimunes também, quando o médico detecta um paciente com uma determinada doença autoimune, geralmente ele faz um questionamento, até mesmo faz uma pesquisa para saber se na família dessa pessoa tem outras pessoas com outras doenças autoimunes, e geralmente identifica que sim. Alguém levantou a mão aí? Pode comentar, professor? Pode. Eu queria comentar, achei mais gente também querendo comentar e tá meio sem jeito.
Mas uma coisa interessante que você está falando em relação a isso, a Maldi no filme teve uma filha, né? E ela sempre se preocupava com isso, se a criança tinha nascido com alguma deformidade, né? É muito marcante isso, ela ficou muito sensibilizada com isso, acho que por todo o preconceito e a exclusão que ela sofreu, a vida dela toda. E uma outra questão é o tipo de pintura que ela fazia, né? Ela fazia uma pintura limitada, de um tamanho específico, né? De muitos cartões de Natal e cartões menores, por essa limitação de movimento que você comentou no slide anterior, né? Que vai surgindo com o progredir da doença. Então, isso também foi um fator limitante que ficou bem evidenciado no filme. E eu acho que essa sensação de impotência em relação à filha prejudicou muito o organismo dela, né? Ela ficava pensando isso o tempo todo, não tirava isso da cabeça. Então, psicologicamente, contribuiu também. A artrite reumatoide acomete mais mulheres do que homens, pode afetar qualquer idade, né? Como eu falei anteriormente, tem artrite idiopática juvenil, mas a idade mais propensa é entre os 50 e 60 anos, tá? Pode ser que o diagnóstico tardio contribua para essa faixa etária aí tá sendo diagnosticada com a artrite reumatoide. Talvez, se tivesse um diagnóstico mais precoce, poderia detectar numa faixa mais inferior. Não existe nenhuma característica, nenhum sinal de laboratório, nenhum marcador, de fato, até hoje, patognomônico, né, característico da artrite reumatoide, nem laboratorial e nem diagnóstico por imagem. Tá? Existem alguns parâmetros laboratoriais que contribuem para o diagnóstico, mas não existe aquele marcador definitivo para artrite reumatoide. Então, o diagnóstico ele é feito basicamente com o médico, através do diagnóstico clínico, e o médico vai avaliar o padrão de sintomas que aquele paciente tem, vai realizar o exame físico, vai solicitar testes sorológicos e diagnóstico por imagem também. Então, esse conjunto de condutas, né, vão estabelecer alguns critérios para o médico definir se aquela pessoa está com artrite reumatoide ou não. Existe alguns critérios defendidos pelo Sociedade Americana de Artrite Reumatoide, ou de reumatologia, se não me engano, onde existem determinados pontos para cada critério que o paciente tem, e aí, se atingir determinados pontos, aquela pessoa está com artrite reumatoide. Só que esses critérios, eles são muito usados em pesquisa. Se um médico está no consultório dele e ele atende uma pessoa que ele suspeita de artrite reumatoide, geralmente ele vai ter dificuldade de avaliar aquela pessoa de acordo com esses critérios. Então, é bem difícil, bem complexo o diagnóstico de artrite reumatoide. Pode passar, Francisco. O Pedro está perguntando quais são as principais dificuldades para a criação e desenvolvimento de exame específico para artrite reumatoide. Olha, eu diria que a principal dificuldade é que os parâmetros imunológicos que são utilizados para artrite reumatoide, eles podem estar presentes em outras doenças também, tá? Por exemplo, um dos principais é o fator reumatoide. O fator reumatoide, ele está presente em outras doenças e com maior, vamos dizer assim, abrangência. Por exemplo, 80% dos pacientes com artrite reumatoide apresentam aumento na quantidade, nos níveis de fator reumatoide no sangue. Pacientes que têm síndrome de Sjögren, 100% dos pacientes apresentam fator reumatoide no sangue, em nível aumentado. Então, quer dizer, a presença desses parâmetros sorológicos
não faz o diagnóstico da artrite reumatoide porque pode ser que tenha uma outra doença, tá? Então, a principal dificuldade é essa. Nesse slide aí, existe aí uma série de complicações que a pessoa pode desenvolver. Na MALD, a gente não percebe essas características muito nítidas, porque, como eu falei no início, o filme ele trata a doença de uma forma bem sutil, né? Então, a pessoa, ela está com problema músculo-esquelética, ela está com problema na articulação ou nas articulações, mas ela pode desenvolver problemas dermatológicos, oftalmológicos, pulmonares, cardiovasculares, gastrointestinais, problemas renais, neurológicos e hematológicos. Eu não quis colocar aí os tipos ou exemplos de cada problema relacionado com essas categorias, para não ficar muito cansativo, mas a gente percebe que, embora a artrite reumatoide esteja concentrada nas articulações, as complicações envolvem o organismo praticamente todo da pessoa. Mais uma razão dela ter aquela característica sistêmica que nós falamos no início. Pode passar, Francisco. Bom, como eu falei no início, a origem da doença é desconhecida, então não se sabe a causa da doença, e, consequentemente, não sabendo a causa, tratar essa doença para chegar à cura torna-se impossível, porque geralmente eu consigo cura de uma doença quando eu sei a causa, né? Sabendo a causa, a cura ainda é difícil, por exemplo, aí o coronavírus, para provar o que eu estou falando, a gente sabe que o novo coronavírus está causando a Covid-19 aí adoidado, e a gente não consegue combater ele ainda. Imagina para uma doença que a gente não sabe a causa. Bom, então, como ela é uma doença autoimune, existe uma somatória de fatores para o indivíduo ele conseguir desenvolver uma determinada doença autoimune ou não, tá? Geralmente, todo mundo desenvolve o processo de autoimunidade, que é o processo que vai gerar uma determinada doença autoimune, né? Só que, por que então todo mundo que desenvolve autoimunidade não desenvolve doença autoimune? Porque, para chegar a desenvolver uma determinada doença autoimune, eu preciso dessa somatória de fatores. Então, uma pessoa que tem um fator genético ou um fator imunológico que geralmente geraria uma doença autoimune, aquele fator genético, aquele fator imunológico sozinho não tem esse poder. Então, eu preciso de ter fatores genéticos, fatores imunológicos, outros fatores, para eu conseguir realmente desenvolver uma doença autoimune. Então, como ela não tem uma origem conhecida, uma causa definida, e ela precisa de uma somatória de fatores, quais que são esses fatores que poderiam estar contribuindo para o desenvolvimento de uma determinada doença autoimune, no caso, a artrite reumatoide? Então, aí no slide está falando de componentes genéticos e epigenéticos. Então, quer dizer, componentes genéticos é a presença de um determinado gene, né? A gente sabe que os nossos genes, eles são diferentes de uma pessoa para outra, né? Então, pode ser que uma determinada pessoa tenha um determinado gene que faz ela desenvolver artrite reumatoide, tá? Então, quer dizer, a presença de um determinado gene pode estar contribuindo. E a gente vai ver mais na frente que gene é esse. Os fatores epigenéticos, eles vão tentar fazer uma integração entre os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então, a epigenética é muito importante nisso, porque vamos supor que uma pessoa ela tem um fator genético e tem um determinado fator ambiental que contribui, a epigenética ela tenta associar esses dois fatores. Como fatores ambientais, a gente pode ter
o cigarro. Então, o cigarro é um dos principais fatores ambientais que contribui para o desenvolvimento de artrite reumatoide, a exposição à poeira e a nossa microbiota, tá? Então, até agora nós falamos que pode ter a participação de fatores genéticos e fatores ambientais. Como o cigarro é um dos fatores ambientais mais importantes, como que ele participa desse processo? Acredita-se que a pessoa que fuma, ela sensibiliza linfócitos T helper e estimula a diferenciação de linfócito T helper para TH17. O linfócito TH17 é um linfócito que está relacionado com o desenvolvimento de processo inflamatório dentro do nosso corpo. Então, quer dizer, eu tenho o cigarro, os componentes do cigarro entrando no meu organismo, esses componentes vão estimular uma diferenciação de linfócito TCD4 para linfócito TH17 e vão contribuir para o desenvolvimento de um processo inflamatório. Como a artrite reumatoide ela é caracterizada por inflamação nas juntas, nas articulações, o cigarro ele pode fazer com que essa inflamação ela seja exacerbada, tá? Microbioma, a gente também pode estar associando com micro-organismos, com a presença de micro-organismos, ou da microbiota, ou fora do micro-organismos patogênicos que não estão na nossa microbiota. Esses micro-organismos eles vão participar do desenvolvimento da doença através de mimetismo molecular, ou seja, eles têm alguma estrutura na sua superfície que se parece com alguma estrutura do nosso organismo, e aí o sistema imunológico reconhece aquela estrutura do organismo como estranho, mas acaba atacando o nosso corpo também. Então, na artrite reumatoide, isso é bem caracterizado, mas existe ainda falta de comprovação. Tá? Existem alguns micro-organismos que têm essa participação no desenvolvimento da doença, mas como esses micro-organismos fazem isso, ainda é incerto. Sugere-se, né, a principal suspeita é que haja esse mimetismo molecular. Bom, porfirormona gingivalis, que é uma doença importante na área odontológica, é uma bactéria importante na área odontológica, ela tem essa capacidade de contribuir para o desenvolvimento de artrite reumatoide. Tanto é que é muito comum uma pessoa que tem artrite reumatoide ter problemas de periodontite. Outras bactérias, como Proteus, Escherichia coli, também tem essa capacidade de participar do desenvolvimento de artrite reumatoide. Bom, além dos fatores genéticos e dos fatores ambientais, a gente também tem o quê? O problema no sistema imunológico. Por quê? Como a artrite reumatoide é uma doença autoimune, o sistema imunológico do nosso corpo ataca estruturas do nosso organismo. Então, eu tenho alguma disfunção imunológica acontecendo, tá? E aí, no slide, está colocado como sendo uma interação entre os componentes da imunidade adaptativa e inata. Na verdade, isso não é segredo para ninguém. Por quê? Quando a gente fala de sistema imunológico, a gente sempre está falando de interação entre esses dois tipos de imunidade. E no caso de uma doença autoimune, quem dispara o início, quem tem o defeito, são componentes da imunidade adaptativa, ou linfócito T ou linfócito B. Mas, quando eles disparam essa ativação, aí a imunidade inata contribui para aumentar os danos, né, e gerar mais problemas. Pode passar, Francisco.
Bom, esse slide aí mostra para a gente mais ou menos aquilo que eu falei dos fatores genéticos. Então, olha só, nessa figura de cima, para vocês terem uma ideia do número de genes que estão associados com predisposição para desenvolver artrite reumatoide. É muita quantidade de gene, tá? Então, aponta aí para mim, Francisco, nessa figura aí de cima. São muitos genes. Cada barrinha azul dessa é um gene diferente que faz com que o indivíduo ele tenha um risco aumentado para desenvolver artrite reumatoide, tá? E aí, na figura de baixo, eu fiz só um recorte ali dos 3, 6, 7 primeiros genes, tá? Para vocês virem os principais. Nesse eixo do Y, está escrito aí um negócio de odds ratio, eu nem sei se pronuncia assim, odds ratio, e aí, no eixo do X tem os genes, e aí a escala desse eixo dos Y está de 1, 1,20, 1,40, 1,60 e assim por diante, ou seja, começa no 1, tá? Por que começa no 1? Porque quando a gente fala em odds ratio, essa taxa ela pode ser 0, ela pode ser menos 1 e ela pode ser mais que 1. Se ela for 0, indica que não tem associação nenhuma. Então, por exemplo, se a gente tivesse ali aquele tanto de gene e tivesse tudo no 0, indicaria que o quê? Que esses genes não interferem na artrite reumatoide. Se tivesse menos de 1, indicaria o quê? Uma associação negativa, ou seja, a presença desses genes não predispõe à artrite reumatoide. Mas como todos eles estão acima de 1, odds ratio acima de 1 significa que tem uma associação positiva, ou seja, é uma associação de risco. Então, esses genes, como eles estão acima de 1, nessa taxa, indicam que a presença deles no organismo humano induz um risco para aquela pessoa. E aí, cada gene desse vai induzir mais risco ou menos risco de acordo com essa barrinha aí. Então, o principal é esse HLA-DRB1, que é a primeira barra que está no lado esquerdo aí. Então, o odds ratio dele é mais de 2,2. Então, existe um grande número de genes, né, que relacionam com risco para desenvolvimento de artrite reumatoide. E aí, a maioria deles não é exclusiva para artrite reumatoide. Então, muitos desses genes aí também predispõem para outras doenças autoimunes. Então, da mesma maneira que a gente falou lá no início, quando uma pessoa tem uma determinada doença autoimune, geralmente os familiares também têm, ou se tem alguém na família com doença autoimune, artrite reumatoide, a pessoa ela tem 3 a 5 vezes mais de chance de desenvolver, também vale para o aparecimento de doenças autoimunes concomitantes. Então, uma pessoa que tem artrite reumatoide, geralmente ela vai desenvolver uma outra doença autoimune, por exemplo, lúpus, síndrome de Sjögren. Então, geralmente uma doença autoimune ela não vem sozinha, justamente porque eu tenho um fator genético que predispõe o risco para mais de uma doença autoimune ao mesmo tempo. E aí, um exemplo disso é esse gene PTPN22, que é o segundo maior, a segunda barrinha lá no gráfico, a segunda barrinha à esquerda. Olha, ele é o segundo gene com mais risco para artrite reumatoide, e ele predispõe também para diabetes do tipo 1, para lúpus eritematoso sistêmico, para vitiligo e para doença de Graves. Tá? Agora, como que isso desenvolve ou faz com que a pessoa seja mais suscetível, até hoje não se sabe. Sugere-se que esse HLA, ele é um MHC de classe 2,
Então, sugere que IMHC de classe 2 ele é utilizado para apresentar antígenos para o linfócito T helper. Então, sugere que esse HLA-DR-B1 ele tem a capacidade de apresentar antígenos próprios do meu corpo, e aí estimulando linfócitos T helper contra o meu próprio organismo. Mas isso tudo é especulação ainda, não existe uma conclusão a respeito. Então, algumas perguntas que estão ainda em aberto para tentar relacionar essa suscetibilidade genética para artrite reumatoide e até mesmo para outras doenças autoimunes são: quais peptídeos relevantes são apresentados pelas moléculas codificadas por esse alelo, né? Ou seja, quais são os peptídeos que são apresentados por esse HLA-DR-B1? Como que os linfócitos T relacionam com o reconhecimento desses peptídeos? Ou seja, será que eles se ligam, são ativados? Como que é essa ativação? Enfim, o que está acontecendo aí nessa apresentação de antígeno? E como que esses eventos, ou seja, como que essas respostas imunológicas geradas após a ativação de linfócito T por causa desses autopeptídeos contribuem para a origem, para o desenvolvimento da doença. Então, são perguntas que ainda precisam ser respondidas. Pode passar, Francisco. Olha, eu fiz questão de colocar essa foto aí, essa imagem, porque para mim é uma das cenas mais bonitas do filme, tá? É onde, depois do casamento da Maud, né, com o Everett, eles chegam em casa e dançam, e aí um fica falando que é uma meia tipo assim, e outro tipo assado, e aí quando a gente observa, ela está em cima dos pés dele, os dois dançando, aí ele praticamente carregando ela. Pode passar, Francisco. Aí é mais ou menos um pouquinho do que eu falei. Olha, a gente tem aí no lado esquerdo o fator genético, depois aí alguns fatores ambientais e depois os epigenéticos. Uma somatória desses fatores, a gente tem ativação do sistema imunológico e aí uma resposta imunológica voltada para a articulação. E aí, os sinais mais característicos dessas pessoas são observados nas juntas, né, nas articulações, onde tem o inchaço, tem a rigidez, tem dor, enfim, são características. E a Maud apresentava alguns traços assim, lógico que é um filme, né, ela não tinha doença, a atriz, né, mas a caracterização dela mostrava um aumento nas articulações, sim, e os dedos mais rígidos. Em relação a esse último quadrinho aí, a gente vai falar num slide posterior, mais na frente. A Laila está perguntando, sabendo-se dessa predisposição para outras doenças, existe algum tratamento, controle caso venha desenvolver? Geralmente, os medicamentos, eles são também utilizados para outras doenças. Por exemplo, não existe um medicamento exclusivo da artrite reumatoide, tá? A gente vai falar depois também, alguns tipos de medicamentos são utilizados, mas geralmente não tem um tratamento específico, não. Justamente por causa disso, dessa compartilhamento, né, de características entre uma doença e outra. Mas pesquisas de medicamentos que precisam ser desenvolvidos, elas estão acontecendo bastante. Mas até hoje não tem, não. Pode passar, Francisco. Pode passar. Bom, aí, falando mais especificamente da resposta imunológica envolvida, então, geralmente, a gente vai ter a normalidade na imunidade celular e humoral, que é linfócito T e linfócito B, e aí a gente tem a produção de autoanticorpos, né? Então, esses autoanticorpos, eles são do tipo fatores reumatoides. O que é esse fator reumatoide? É um anticorpo direcionado contra uma IgG. Então, é uma anti-IgG. Mas eu falei que ele é comum em outras doenças autoimunes também. Anticorpos contra proteínas modificadas pós-tradução. Então, a gente tem a tradução lá, né, na síntese de proteína, e aí aquela proteína que foi formada, ela pode receber algumas reações.
por exemplo, ela pode receber o aminoácido arginina dela, pode ser trocado por uma citrulina, e aí está acontecendo um processo de citrulinação nessa proteína que foi formada. Pode acontecer a inserção de um grupamento carbamila, na verdade, um ácido isociânico vai ser inserido na cadeia da proteína, que é um processo chamado de carbamilação. Ou então ela pode receber um grupamento acetila, que é a acetilação. Então, se acontece algumas reações desse tipo na proteína que foi produzida, pode ter o desenvolvimento de anticorpos contra essas proteínas que foram formadas após essas alterações. Então, eu tenho, como essas alterações podem acontecer em qualquer local do nosso corpo, eu posso ter anticorpos atacando, né, vários tipos de tecido ao mesmo tempo. E aí, existem um acúmulo de linfócito T e linfócito B no líquido sinovial, e também tem um infiltrado de monócitos e macrófagos ativados mais exageradamente nesses locais. Existe uma demonstração falando que a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral são os mais responsáveis pelo desequilíbrio entre a formação e a degradação da cartilagem da matriz óssea, porque se eu estou tendo um processo inflamatório na articulação, eu estou tendo destruição daquele tecido ali, da cartilagem e da matriz. Então, parece que a interleucina 6 e o TNF-alfa são os mais importantes na indução desses processos de destruição, tá? São considerados citocinas pró-inflamatórias. Então, como a artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica, né, eu estou tendo uma inflamação, e essa inflamação está sendo persistente, então, geralmente, as citocinas pró-inflamatórias elas estão mais evidentes do que as citocinas anti-inflamatórias. Então, nesse caso, a gente tem aí uma participação muito importante da interleucina 6 e do TNF-alfa. Pode passar, Francisco. Então, as alterações inflamatórias vão acontecer no tecido sinovial das articulações, da cartilagem, e pode atingir o osso também. A pessoa vai ter dores nas articulações, inchaço, subsequente destruição da cartilagem do osso, e manifestações sistêmicas, como eu já falei anteriormente, né, atingindo aquelas 8 categorias lá. No filme, a gente raramente vê a MALDI se queixando de alguma coisa. Então, é impressionante. Como eu falei, trata a doença de uma maneira bem sutil, e a doença fica em segundo plano, mas a gente percebe as limitações que a MALDI tem, devido à rigidez dos dedos, né? A Karina mesmo falou que ela não conseguia pintar gravuras enormes ou maiores, né? Ela tinha uma certa limitação. Intelectualmente também, eu achava que ela tinha, eu particularmente, eu acho que ela tinha algum distúrbio, mas pode ser o psicológico afetado pela perda da filha lá quando ela era mais jovem, mas ela não reclamava de dor, não. Mas acho que num determinado dia que ela estava saindo de casa na neve e tal, que ela chegou até um ponto e falou para o marido dela que ela não aguentava ir mais para frente. Ela falou assim: nem estou entendendo as minhas pernas hoje. Fazer barulho. Pode passar, Francisco. O tratamento, como eu já falei, não existe uma causa definida, então não existe um tratamento capaz de curar a doença. Tá? O tratamento farmacológico disponível ele vai tentar controlar a inflamação. E aí, os medicamentos mais utilizados são o metotrexato, hidroxicloroquina, corticoides e anti-inflamatórios não esteroidais.
geralmente começa com uma monoterapia e outros medicamentos eles são associados a essa monoterapia de acordo com o médico e de acordo com o paciente, tá? Preconiza-se para utilizar outros medicamentos e deixar os corticoides como última escolha por causa, né, dos efeitos negativos que ele tem no organismo da pessoa que faz uso. O metotrexato, ele é um quimioterápico, ele é um medicamento antimetabólico, o hidroxicloroquina, que, né, que todo mundo já ouviu falar, e que quem não ouviu está ouvindo falar agora, é um antimalárico. Os corticoides vão diminuir a resposta imunológica, e os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão agir mais no nível da inflamação lá, na liberação de mediadores inflamatórios. Atualmente, estão sendo pesquisados medicamentos à base de citocinas inflamatórias. Por quê? Uma vez que as citocinas inflamatórias elas estão contribuindo para a progressão da doença, porque elas ficam ali estimulando o processo inflamatório, então, os medicamentos que estão sendo pesquisados mais atualmente, eles são antagonistas dessas citocinas inflamatórias para tentar diminuir o processo inflamatório e tem tido muito sucesso. Pode passar, Francisco. Aí, volta aí. Essa daí é a única imagem que eu coloquei aí nos slides da Maud Lewis, né, que é a pintora mesmo, real, canadense, que estimulou, né, que inspirou a história aí do filme. E vocês veem que ela, os membros ali, as mãos, né, tá num grau muito avançado da doença. Uma coisa que me chamou a atenção no filme é que ela ficava preocupada, e a Karina, né, já comentou isso, se a filha dela ou não tinha nascido ela tinha, se ela era normal ou tinha alguma deformação, e aí a gente verifica, né, geneticamente, tem uma predisposição do indivíduo ele desenvolver artrite reumatoide, né, por causa da herança genética, mas a gente vê que, apesar de tudo, as pessoas que têm artrite reumatoide, elas não podem ser consideradas deformadas, né? Elas têm limitações, elas têm comprometimentos fisiológicos, mas não chega a ser uma deformação ou uma deficiência, assim, que precisa ser estimular o preconceito da sociedade, não. E uma coisa também que me chamou a atenção é que quando ela tá lá no hospital, né, morrendo, o marido dela fala para ela, você está morrendo e nunca me disse nada, né? Então, quer dizer, realmente uma pessoa que tem uma doença dessa, ela vai tendo uma determinada piora gradativa durante a vida, né? Porque os medicamentos não vai fazer curar. Vai controlar a doença, vai diminuir os sintomas, mas dependendo do estágio que a doença está, na época do diagnóstico, é muito difícil a pessoa conseguir sobreviver. Achei isso, tia. Não dá, não. Vai. Pode passar, Francisco. Jogar. Aí tem 3 artigos aí que eu usei mais. Pai, passa o Hulk. Passa o Hulk. Espera só um minutinho. Passa o Hulk. Não tem jogo do Hulk, não, Miguel. Tá soquinho. Não, soquinho, pai. Não, soquinho. Tem que atacar, papai. Tá. Então, aí tem 3 artigos que eu utilizei mais para esses slides, mas eu peguei outros também. Pai. E... Pai, barulho. Pode passar, Francisco. Mãe, para barulho. Para barulho. E aí eu queria... Pode falar. Passar para o próximo. Eu queria encerrar minha fala com essa frase aí. Para fazer barulho.
que é uma frase onde o marido dela fala para ela, como será que eu pude pensar que você não era perfeita, né? Então, quer dizer, ela sofria preconceito da própria família, ela sofria preconceito da sociedade, e o marido dela também era preconceituoso. E só quando ela demonstra determinadas características, né, no final e tal, que ele reconhece que ela era perfeita para ele. Tem cena que ele até fala de uma hierarquia lá na casa dele, que primeiro era ele, depois era o cachorro, depois eram as galinhas, depois era ela, né? E aí começou a ter uma transformação durante o filme, que no final ele já coloca ela acima dele também. Então é bem interessante. E eu acho que isso vale para qualquer coisa, né, na nossa vida. A gente não ficar subestimando, né, as pessoas, nem tendo algum julgamento antes, né, de saber de fato como que a pessoa é por dentro. Eu acho que era isso, gente. Se alguém quiser contribuir com mais alguma coisa, fica à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa também. Nessa busca minha de artigos, eu encontrei alguns artigos falando de artrite e de Covid. Também encontrei artigos falando de artrite e demência, artrite e saúde mental, mas para não ficar muito cansativo, eu acho que a gente não precisava entrar nesses outros assuntos, pelo menos nesse momento. Karina, com você. Obrigada, professor. Eu queria comentar um pouquinho do filme, né, e da biografia da Maud também, né, depois eu fui procurar, e além da artrite reumatoide, ou da artrite juvenil, ela também nasceu com algumas malformações. Aí eu imagino que seja esse também o medo dela, né, por causa da filha, por essa questão. Acho que no filme não aborda muito, eu pesquisei a biografia separada. E o filme é muito bonito, né? Porque nem você falou várias vezes, é um filme muito sutil em relação à doença, tem várias cenas, assim, que fazem a gente pensar, né? Tem uma cena que eu tô lembrando aqui, daquela amiga dela, que era de Nova York, incentivava ela a pintar e a vender os quadros, e tem uma hora que ela fala assim, eu te conheço há tanto tempo e eu ainda não sei o que te motiva a pintar, porque apesar de todas as dificuldades, né, da pobreza extrema, eles viviam numa casinha muito pequena, ainda assim ela pintava, né? Tanto que ela decorou a casa toda. Várias paredes da casa são pintadas, são ilustradas, né? Então mostra uma certa felicidade interior. E aí algumas curiosidades que eu descobri do filme, ele ganhou alguns prêmios, né? Uma produção canadense e irlandesa, aí ganhou alguns prêmios de atuação para a atriz Sally Hawkins, que faz a Maud, de melhor atriz, num prêmio canadense, num prêmio irlandês, ganhou também de melhor diretor e de melhor ator para o Ethan Hawke, que faz o Everest, né? Então são interpretações muito bonitas, né? Porque são personagens muito complexos, até do ponto de vista psicológico, né? Você vê que o Everest é um pouco retraído, meio grosseiro, mas, enfim, ele tem uma coisa nele, né? E a locação também é muito bonita, né? Tem umas imagens muito bonitas, uma fotografia muito bonita, e tem a questão da Maud pintar de acordo com as estações. E aí eu achei o filme com uma fotografia muito bonita, as alocações foram em Terra Nova e Labrador, no Canadá, né? Apesar da Maud ser de Terra Nova, não, de ser de... Ixi, eu esqueci de onde que ela é. Enfim, ela é da Nova Escócia, ela é de uma cidade que chama Nova Escócia, mas as locações foram feitas em outro lugar, né? Terra Nova e Labrador. E aí eles até reconstruíram a casa, mas hoje existe ainda o memorial dela, né? A casa original, que foi reformada, aberta para visitações. E acho que esses foram os pontos interessantes que eu queria comentar. E agradecer a sua explicação, professor, foi muito boa. Obrigado. Quem quiser comentar, gente. Eu quero comentar algumas coisas. Boa noite, pessoal. Ademar, eu não comentei durante sua apresentação porque eu estava apresentando os slides, mas eu observei algumas coisas e deixei para comentar agora no final. Eu acho que perguntaram qual a dificuldade de fazer o diagnóstico da artrite reumatoide
Aí você falou muito bem em relação à dificuldade por ser uma doença de etiologia desconhecida e ainda porque os fatores imunológicos são comuns a outras doenças. E outra coisa que eu queria reforçar é por causa do início, que essa doença é insidiosa. Então, quando você vai fazer o diagnóstico, ela já está com comprometimento articular e, de certa forma, já está com um estado mais avançado da doença. Claro que quando é idiopática juvenil, dá para fazer uma observação clínica mais recente. Outra coisa que eu queria comentar em relação à genética, eu vi um estudo que foi feito em gêmeos homozigotos, que reforça essa questão, além a transmissão parental, que você comentou, entre indivíduos da mesma família, como pai e filho, por exemplo. E outra coisa em relação à genética, foi o que eu vi em relação à alteração do antígeno leucocitário humano, que eu vi que a alteração no DRB1, que você explicou, ele gera alteração na sequência de aminoácidos, que gera um epítopo compartilhado. Aí esse epítopo compartilhado, ele se liga a uns peptídeos originados de fatores exógenos, que são os fatores adquiridos, e esse conjunto vai excitar os linfócitos TCD4. Então, isso vai bem ao encontro do que você falou em relação a essa associação genética e epigenética, porque, mesmo que seja uma alteração no HLA, o HLA é um haloantígeno. Então, nosso corpo não deveria responder a essa alteração. Só que, além dos fatores de risco, como o fumo, que pode alterar e criar esses fatores artritogênicos, nós temos que ter também os linfócitos autorreativos. Então, é um conjunto bem complexo mesmo que determina essa doença. Acho que é só isso. E obrigado pela parte. Um outro ponto interessante também, né, acho que o professor Valdemar até comentou da questão do tratamento, né, o filme, a história da Maud é da década de 60, né, e em momento nenhum a gente vê falando que ela recebia algum tipo de tratamento específico, né. Hoje a gente tem uma terapêutica muito melhor, né, não só farmacológica, a gente tem outras medidas, fisioterapia e outras medidas complementares que ajudam muito, né, no bom convívio com a doença, já que é uma doença crônica que não tem cura, né. E aí tem uma classe grande desses medicamentos, eles são até classificados como modificadores de doença e não modificadores, né, que são alguns mais sintomáticos. Então, a qualidade de vida dessas pessoas, aí, se a gente for pensar de 1960 para cá, melhorou muito, né. Então, assim, quando diagnosticado cedo e com tratamento adequado, com suporte adequado, né, que não é só farmacológico, de maneira alguma, a gente precisa lembrar do tratamento fisioterápico, do acompanhamento psicológico, que é muito importante, né, a pessoa pode ter um bom convívio com a doença, mesmo com as complicações que podem surgir. Talvez se a Maud tivesse aí em outro tempo, a história dela seria ainda mais bonita, né, apesar de ser uma história já de superação. Pode falar, Francisco. Pode falar, Valdemar, depois eu só ia falar que, dependendo do estágio que a doença se encontra, ela pode ser bem confundida com fibromialgia, com osteoartrite, né? Enfim. Eu estava pensando no tratamento em relação ao estágio mais avançado da doença, porque a maioria dos pacientes tem comprometimento renal, tem comprometimento cardíaco, tem comprometimento pulmonar, que é agravado principalmente pela questão do tabagismo, e eu quero perguntar em relação ao uso dos AINES, porque se utilizar um AINE, que vai, seja ele clássico, um coxib, ele não vai agravar mais ainda a questão da falência dos órgãos? Vai, por isso que o médico tem que pensar duas vezes antes de inserir algum outro tipo de tratamento nesse sentido. Geralmente ele opta pela sulfasalazina, se eu não me engano.
E tem outra classe também, outro medicamento dessa classe de anti-inflamatórios não esteroidais, que eu não lembro o nome, mas a sulfasalazina é um medicamento de escolha. E até onde eu li dos protocolos recentes, que eu estudei isso recentemente, por causa da faculdade, dos protocolos recentes, os AINES, eles são mais para uso sintomático, né? O tratamento contínuo, ele vai ser feito com os modificadores do curso de doença, que é o metotrexato e a hidroxicloroquina. E o manejo com AINES e com corticoides, ele vai ser nessa questão sintomática, né? Quando você tiver e sempre controlando. E falando dessa questão sintomática, o frio é uma coisa que dificulta, né, um pouco, acho que gera mais dor articular, e aí lá nas cenas do filme tem muitos momentos que ela está caminhando no gelo, né, na neve, fazendo exercícios físicos, extenuantes também, então é uma coisa da gente lembrar, né. Só completando o que você falou, Karina, realmente que o uso desses medicamentos, eles são só em momentos de crise mesmo, e em geral, quando finalizado o uso desses medicamentos, são feitos alguns exames para ver se tem algum tipo de sequela, né? Como que está a situação dos órgãos, em especial porque, em geral, a doença já afeta os órgãos. E como a maioria, como o professor falou, em alguns casos, ela ainda está associada com outras doenças, é mais importante ainda ter esse acompanhamento. É multidisciplinar, assim, né, multissistêmico, então tem que ficar bem atento. Gente, abrir a palavra para todo mundo que está presente aqui, quem quiser contribuir, não deixa a gente ficar muito palestrinha, não. Vocês viram que o povo aqui gosta de comentar, né? Pode falar do filme também. O que acharam, se assistiram, se não assistiram. Quem chorou, quem não chorou, eu chorei. Também. Nessa quarentena aqui, a gente sem cinema, sem poder reunir com os amigos, a gente espera que um dia a gente possa fazer um cinemundo presencial, com pipoquinha, com refri, mas eu espero de coração, que a gente sente muita falta, né? E ter esse momento aqui também não é só para aprender imunologia, não. Só para aprender teórica, é para a gente compartilhar nossas experiências aqui com o filme, com a doença, para quem teve familiar. A minha família tem um monte de casa, eu morro de medo de ter artrite. Digo mesmo. As hipocondríacas. Eu gostaria de falar sobre o filme, eu achei incrível, eu nunca tinha assisti por agora e eu achei ótimo mesmo, a interpretação deles é muito boa, né? Eles literalmente entraram no personagem, não é à toa essas premiações. O filme é muito gostoso de assistir, para quem não assistiu, eu super recomendo. A gente pode estar postando novamente lá no Instagram, para o pessoal poder ver o nosso drive, né? E lá ter o filme. É muito bom, é muito gostoso de assistir, não é um filme enjoativo. É muito bom, eu gostei demais desse filme, muito mesmo. Cadê o pessoal dando palpite? O pessoal vê a Natália aqui falando no chat agora que eu vi, e você também falou, né, Karina, que A Forma da Água foi premiada como o melhor filme, né, e ela atua nesse filme. Sim, eu acho que ela... É o melhor filme que existe na face da Terra. Outro que eu não assisti, gente, eu não sou muito de cinema, mas a atriz, né, a Sally Hawkins, eu acho que ela ganhou o Oscar de melhor atriz na Forma da Água. Mas nesse filme da Maldi, ela ganhou um prêmio canadense. É tipo um prêmio de cinema canadense. Eu não vou saber falar o nome, porque é em inglês, né? Ela ganhou o prêmio de melhor atriz, né? A atuação dela é incrível, né? Você vê que desde o início do filme, ela mostra uma deformidade nos pés, né? E aí ela anda mancando, e ela interpreta aquilo de uma forma muito bonita, assim, né? Toda essa questão artística de incorporar o personagem. E essa questão da dor nos pés que ela tem é bem recorrente, né? Tem uma hora lá no filme que a amiga dela, que depois incentiva a venda dos quadros, eu não vou lembrar o nome, ela chega lá na casa deles para cobrar uns peixes e a Maldi repara no sapato dela.
E ela fala assim, esse sapato deve ser confortável. E aí eu fiquei imaginando o tempo todo, ela andando com aquele sapato, não sei se vocês repararam, que tem um salto pequenininho e parece ser duro, parece ser muito desconfortável, até para quem não tem nenhuma deformidade, nenhuma dificuldade para andar. Imagina para quem já tem uma doença, né? Então, assim, os períodos as coisas da época, né? Porque aquilo era um vestimento da época, como que vai influenciando, né? Hoje, se fosse hoje, talvez ela ia procurar um sapato mais adequado, mais ortopédico, mas naquele momento não tinha, né? Não tinha esse suporte. Gente, vou fazer avisos técnicos para vocês. Assinar a lista de presença, tá? No início a gente passou uma lista que estava um pouquinho errada, que faltava um e-mail. Aí agora está rolando a lista correta para vocês assinarem, porque o certificado vai ser enviado no e-mail que for colocado aí na lista. Então, para quem ainda não assinou, lembrar para assinar. E quem mais quer comentar? O microfone está aberto, a palavra está aberta. Eu comento outra coisa. Se deixa, eu falo demais, gente. Não deixa, não. Da Maldi, né, que ela morreu com 73 anos, depois eu pesquisei a biografia, e por causa de complicações, né, de uma pneumonia que se complicou, o professor Valdemar até falou que ela tinha essas complicações respiratórias, né, e o médico disse que ela tinha um quadro de enfisema, ele fala isso no filme, né, reitera a necessidade dela de fumar, de ventilar a casa, inclusive, porque é uma casa que tinha um fogão a lenha, uma pequena lareira, uma casa muito pequena, né, que ficava aquele ar saturado da fumaça, então, essa gravidade, né, porque a artrite reumatoide está muito associada a uma doença intersticial dos pulmões também, né, que acaba debilitando e reduzindo essa capacidade respiratória, então, ficar atento a isso também, se alguém tiver um paciente, um familiar, né, que tem essa doença ou que venha a desenvolver, ficar atento nesses cuidados do dia a dia, né? Que sempre é bom a gente evitar fumaça, cigarro, essas coisas. Mais contribuições, pessoal? Professor Valdemar? Não, eu acho que antes de encerrar, eu gostaria de falar que existe um edital aberto, né, para seleção de novos membros para a Liga de Imunologia das Doenças Infecciosas. Esse edital está disponível no site da Unimontes, e quem tiver interesse é só entrar lá e fazer sua inscrição. Muito bem lembrado, então vou aproveitar, né, suas palavras e que ninguém mais se manifestou para dar as despedidas finais, agradecer de coração a participação de todos que vieram hoje, né, sábado à noite, aí, contribuir com a gente, discutir um pouquinho, descontrair. Agradecer ao resto da diretoria que está aqui comigo, com o professor Valdemar, né, agradecer a Vitória e ao Francisco, que ajudaram na organização desse evento de hoje, né. Teremos mais Cine Mundo, então em breve a gente vai divulgar o próximo filme lá no nosso Instagram. Fiquem atentos aí para quem gostou, para quem quer assistir antes, quer comentar, pode me mandar pergunta antes também lá no nosso Instagram. Em breve a gente vai divulgar. E amanhã a gente já vai estar divulgando também no Instagram sobre o edital de seleção. Mas ele já está no site da Unimonte, saiu ontem no site. Aí a gente vai programar, a gente programou a divulgação para amanhã. Então, vocês procurem lá, procurem saber, porque vai ser muito bom ter mais gente aqui contribuindo com a nossa liga. Agradecer mais uma vez a todos e desejar uma boa noite para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, tchau, Karina. Tchau, Karina. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau. Tchau, Miguel. Boa noite. Tchau, Vitória. Tchau, Vitória.
Beijo. Tchau para vocês. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.